A taxa Selic subiu de novo. E se você tem dinheiro na poupança, esse ano você perdeu mais dinheiro do que imagina. Se você tem financiamento da casa própria, pode ter que pagar até R$18.000 a mais. E se você está pensando em abrir um negócio, bem, talvez seja melhor repensar. Tudo isso por causa de uma decisão que 9 pessoas tomam a cada 45 dias lá em Brasília. Fica aqui que nos próximos minutos você vai entender como essa tal taxa Selic mexe diretamente com o seu bolso, muito mais do que você imagina. Oi gente, Bruna Lanzieri aqui no Lanz Ensina. Cansou de ser refém do dinheiro? Então bora aprender a virar o jogo. Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da economia brasileira. Sabe quando você vai no banco e eles falam, a Selic subiu, ou quando você vê no jornal, Copom mantém taxa de juros? Parece grego, né? Mas olha só essas estatísticas que vai te chocar. A cada 1% que a Selic sobe, o brasileiro médio perde aproximadamente R$ 1.200 por ano em poder de compra. E não, isso não é coincidência. Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é essa taxa Selic, como ela funciona na prática e, principalmente, por que quando ela muda, o seu dinheiro sente primeiro que você. Então já pega um cafezinho, senta confortável e vamos nessa jornada que vai mudar a forma como você vê o dinheiro no Brasil. Primeiro, vamos ao básico. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um nome complicado, né? Mas pensa assim, é como se fosse a taxa-mãe de todos os juros do Brasil. Imagina que todos os juros do país são como galhos de uma árvore gigante. A Selic é o tronco principal, e quando o tronco cresce, todos os galhos crescem juntos. Quando diminui, todos diminuem. Uma curiosidade interessante, a Selic já foi de 45% ao ano em 1999. Imagina você pegar um empréstimo naquela época. Hoje, ela está em 15%, o que já é bem diferente, mas ainda assim mexe com tudo. E quem decide isso? Um grupo de 9 pessoas que se reúnem a cada 45 dias em Brasília. É o Copom, o Comitê de Política Monetária. 9 pessoas decidem o destino financeiro de 218 milhões de brasileiros. Parece loucura, mas tem uma lógica por trás. E agora vem a parte que realmente importa. Como isso funciona no mundo real, no seu bolso e na sua vida. Quando a Selic está baixa, é como se o governo estivesse gritando: pessoal, gastem dinheiro! Os bancos conseguem dinheiro barato, repassam empréstimos mais baratos para você, as empresas investem mais, contratam mais e a economia aquece. Mas tem um porém, com todo mundo gastando, os preços sobem. É a famosa inflação. E é aí que entra o plot twist da história econômica brasileira. Quando a Selic sobe, é o contrário. O governo está falando, calma pessoal, vamos com calma nos gastos. Os empréstimos ficam mais caros, as pessoas guardam mais dinheiro na poupança e no tesouro direto, as empresas investem menos e a inflação diminui. Aqui está um dado impressionante. Historicamente, quando a Selic sobe 1%, a inflação tende a cair 0,3% no ano seguinte. Não é uma matemática exata, mas é uma correlação forte que se mantém há décadas. Vamos para um exemplo real. Em 2021, com a Selic em 2%, a poupança rendia 1,4% ao ano. Em 2023, com ela em 13,75%, a poupança passou a render 8,6% ao ano. Quem tinha R$50 mil na poupança passou de R$700 para R$4.300 de rendimento anual. É uma diferença brutal. Agora vamos ao que realmente interessa, como isso mexe com o seu dinheiro na sua vida. Primeiro, em financiamentos. Se você tem um financiamento habitacional com taxa pós-fixada, a cada 1% que a Selic sobe, significa cerca de R$150 a mais por mês numa casa de R$300 mil financiadas. Parece pouco, mas em um ano são R$1.800, em 10 anos, R$18 mil. Nos investimentos, a história muda completamente. Poupança, CDB, Tesouro Direto, todos sobem junto com a Selic. E aqui está uma estatística interessante. Desde 2000, quem investiu sempre em Tesouro Selic, que acompanha ali a taxa,
teve uma rentabilidade real média de 6,2% acima da inflação ao ano. E no consumo, quando a taxa Selic sobe 1%, os consumos das famílias brasileiras historicamente caem 0,8% no ano seguinte. Isso significa menos vendas para as empresas, menos contratações e um ciclo que se retroalimenta. Agora, chegamos no ponto mais fascinante. Por que uma simples taxa consegue mexer com um país inteiro? É como um efeito de dominó gigante. A Selic mexe com os bancos, que mexem com as empresas, que mexem com os empregos, que mexem com o consumo e que mexe com os preços, que mexe com a inflação, que volta a mexer com a Selic. É um ciclo perfeito. Eu vou te dar um exemplo histórico impressionante. Em 2002, o Brasil passou por uma crise de confiança. A Selic chegou a 25% ao ano. O resultado? O PIB negativo, desemprego em alta, inflação descontrolada. Levou quase 3 anos para a economia se recuperar. E não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, quando o Fed, que equivale ao nosso Banco Central, mudou a taxa de juros em 2008, desencadeou uma crise global. Quando mudou novamente em 2020, criou uma das maiores bolhas de ativos da história. Sabe, eu fico pensando, quantas pessoas tomam decisões financeiras importantes todos os dias sem entender essas conexões? Quantas famílias poderiam estar em uma situação melhor se soubessem interpretar esses sinais? Se esse vídeo te ajudou a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, se agora você consegue entender o porquê daquela notícia do jornal sobre a Selic importar para a sua vida, me ajuda a espalhar esse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o conhecimento financeiro não deveria ser um privilégio de poucos, deveria ser direito de todos, e juntos a gente pode mudar isso, uma família de cada vez. E para finalizar, eu deixo uma reflexão que pode mudar a sua relação com o dinheiro para sempre. A taxa Selic não é apenas um número decidido por 9 pessoas em Brasília. Ela é o reflexo de milhões de decisões que você e eu tomamos todos os dias. Cada vez que escolhemos gastar ao invés de poupar, investir ao invés de consumir ou entender ao invés de ignorar. No final das contas, na economia somos nós. E quanto mais preparados estivermos, mais poder teremos para escrever a nossa própria história financeira. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, o conhecimento é o seu melhor investimento.